pecado. Mas com destaque hoje, vamos falar sobre a abominação de Deus com a maldade. A palavra maldade aparece na Bíblia 116 vezes. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 19 e 20, diz: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Assim, o que segue o mal vai para a sua morte. Olhe bem como está escrito lá. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. A Bíblia fala também lá de 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª que ele abomina, que é semear contenda entre irmãos. Então tem muita coisa que Deus abomina na Bíblia, é só você ler para você entender. E o que é então maldade? Tendência a praticar o mal, ação ruim, iniquidade, crueldade, perversidade. Quantas pessoas vivem por aí praticando maldades? Quantos casos terríveis já foram noticiados aí nos meios de comunicação? Aquele caso da mulher que há poucos dias aí, uma médica foi jogada do 4º andar pelo marido, e muitos outros. Crianças jogadas de janelas defenestradas, como foi o caso da Daniela Nardoni, lá de São Paulo. Muitas coisas abomináveis, coisas difíceis. Crianças que, quando nascem, os pais, com a maldade, matam. Terror vivo, há poucos dias, uma criança. Ligaram e os bombeiros chegaram e ainda conseguiram salvar a vida daquela criança. Isso é que é maldade. Mães que abandonam os filhos, jogam em latas de lixos. Outros filhos, quando grandes, abandonam os pais nos asilos da vida por aí afora. É triste, mas tem muitos casos assim. Meus queridos, meus amados irmãos, vamos agora falar de alguns episódios registrados na Bíblia. A maldade que os irmãos de José praticaram com ele foi muito grande. Mas Deus transforma bênçãos, ou seja, Deus transforma maldições em bênçãos. E aí, venderam José, tiraram a sua túnica, deixaram ele despido, venderam como escravo, mas José saiu daquela situação. Deus honrou José, Deus transformou aquela crueldade em bênçãos, e José passou a ser rei, ou melhor, governador do Egito. José foi abençoado, de escravo a governador. Deus vai te honrar grandemente. Deus vai tirar você desta posição, neste órgão, e colocar numa posição melhor. Não adianta humilhar você. Uma vez quando entrei num banco para trabalhar, começaram a me humilhar, mas Deus me honrou de uma maneira tal que eu saí da condição de auxiliar bancário para ser gerente geral e coordenador de 16 agências do Banco do Estado da Bahia. É assim que Deus faz. Ele tira o pobre do pó para sentar no lugar dos príncipes, como está escrito lá no livro de Samuel. Meus queridos, outro episódio da Bíblia foi a perversidade, a crueldade praticada por Caim. Caim enganou Abel, levou lá para dentro dos matos e chegou lá, matou o seu irmão. Mas Caim também recebeu o seu castigo. Nada ficará impune. Teve o seu castigo. Foi banido da presença de Deus. Saiu errante pela terra por ter cometido um assassinato e ainda pior contra o seu irmão. Gênesis capítulo 4, 11 em diante, você encontra esse episódio. O povo continua matando, sem necessidade nenhuma. Não estou lendo a Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 20, não matarás. Êxodo capítulo 20, leia os 10 mandamentos.
Um dos mandamentos é esse: não matarás. Mas estão matando, praticando aborto, fazendo coisas escondidas, mas Deus está vendo tudo. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ninguém ficará impune pelas perversidades ou maldades praticadas aqui na terra. Tenha certeza disso. Uma hora, na linguagem popular, a casa cai. E aí é descoberto tudo. Você poderá passar por vergonhas, por coisas horrorosas. Então pare de fazer coisas que não deve, porque Deus vê tudo. Deus puniu toda uma geração pré-diluviana em razão da maldade dos homens que habitavam nas terras naquela época. Isso aconteceu lá nos dias de Noé. É só você ler a Bíblia. Lá em Noé, capítulo 6, versículos 5 e 7. Pelo que Deus, não suportando mais a escalada da corrupção, da violência sobre a face da terra, se arrependeu de ter criado o homem e resolveu destruir toda a geração pelas águas do dilúvio. A coisa estava tão terrível que Deus não teve outro jeito a não ser abrir as comportas dos céus e fazer chover 40 dias com 40 noites para destruir todos aqueles maldosos. Mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra, onde Deus fez chover ali fogo dos céus e queimou todo aquele povo que praticavam aquelas maldades. Com Deus não se briga. Tem muita gente dizendo que Deus é amor, que vai passar a mão na cabeça, que no final da história tudo dá certo, e lá vai, lá vai. E o sacrifício de Jesus vai ficar como? Ele vai anular? Jesus veio aqui morrer por mim e por você. Colocou ali à nossa disposição para provar que nos amava. E agora você continua praticando maldades, achando que no final tudo vai ficar no mar de rosas. E a justiça de Deus fica onde? É bom você refletir um pouco nesta manhã. As maldades e o desprezo também dos filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, pelas coisas sagradas do culto ao Senhor, teve como resultado uma morte prematura daqueles rapazes. Não adianta você querer remar, fazer coisas que não deve contra Deus, porque a tua maldade um dia será descoberta. Até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não escapou do castigo de Deus em função das suas maldades, pois além de tomar para si a mulher de Urias, ainda matou na batalha ali aquele soldado. Davi reconheceu a sentença da qual era merecedor, porém Deus foi misericordioso para com ele e não puniu com a morte. Não puniu com a morte, mas disse que a espada não sairia da sua casa. E não saiu. Se você ler a Bíblia, você vai ver o que aconteceu com os filhos de Davi. Um deles cometeu incesto, foi assassinado, foi coisas que aconteceram terríveis. O filho de Davi, que nasceu com a Betseba, faleceu. Diz que Deus feriu de morte a criança. Está na Bíblia, lê lá. Então é assim que ocorre. Cuidado para você não ser ferido com algo que você está fazendo, porque Deus não dorme. Jesus te livre e nos livre do mal. Que Jesus possa nos proteger e nos abençoar. Jesus nos livra do mal, meu querido. Em Tito capítulo 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicando à prática de boas obras. Tito 2,14. Ainda 1 Pedro capítulo 2,1 diz: livre-se, pois, de toda a maldade e de todo o engano, de hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência.
Afaste-se, meu querido, de pessoas maldosas. Elas não têm nada de bom para te oferecer. Então lembre-se que Jesus está voltando e temos que prestar contas de todos os nossos atos. Deus está vendo tudo. Ele conhece todas as coisas. Tome posse então dessa humilde mensagem. Abandone o mal, o furor, a ira, a angústia e comece a fazer as coisas boas para que você tenha um futuro melhor quando partir aqui dessa vida. Você acha que vai ficar aqui para sempre? Ninguém vai ficar aqui para sempre, nem eu nem você. Então temos que procurar nos ajustar, nos consertar, organizar a nossa vida, colocar a casa em ordem, como Deus mandou ali o profeta falar com o rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, porque Jesus Cristo está voltando. Olha, tome posse dessa mensagem, que Deus possa assim falar bem forte no meu, no teu, nos nossos corações. Vamos orar agora pelo Nelson, a pedido da Nelci. Orar também pelo irmão João, o Arnaud, e todos aqueles que estão em leitos. Orar também pelo irmão que está viajando, irmão Ailton, lá em Lucas do Rio Verde, nos assistindo também o programa. E por todos vocês que carinhosamente nos deram essa atenção aí. O Benito de Paula, Queiroz, Cerqueira, o Iranildo Lima e muitos outros que, durante a nossa programação, a Keliane César esteve conosco aí no Facebook, a Desuíta Mineiro, a Sandra Oliveira, lá em São Paulo. Que Deus abençoe todos vocês, meus amados. Vamos agora orar. Ó Deus, nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos agora, meu Deus, que entre na vida aí do Nelson, guardando e protegendo, do Arnaud, do irmão João, todos aqueles que estão internados em clínicas e hospitais, para que possam sim, ser atendidos por ti, curados, sarados dessas enfermidades. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó possa nos guardar e nos proteger nesta manhã abençoada. Por hoje, não temos mais tempo. Agradecemos as honrosas participações aí através do Facebook, também do rádio, do Joelso e do Arivaldo também, que teve participação especial, e todos vocês que estão em casa nos ajudando a fazer essa programação. Tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira, fiquem com Deus, é o que desejamos, em nome de Jesus! Antônio.